Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer uma coisa chamada plano cartesiano, tá bom? Antes da gente começar com o plano cartesiano, eu gostaria de lembrar para vocês que nós já aprendemos o que é uma reta numérica. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o que é uma reta numérica, que é a aula que fala sobre números positivos e negativos, você precisa voltar nessa aula para conseguir compreender melhor esse conteúdo antes de assistir a aula de hoje, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma relembrada aqui. Uma reta numérica é uma reta orientada que vai da esquerda para a direita. Ela é uma reta infinita e nela tem todos os números reais que existem, tá bom? Nesse momento, eu coloquei aqui os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números positivos e negativos que não possuem vírgulas, que são inteiros, tá bom? No 7º ano, a gente tá estudando sobre esse conjunto numérico até então, mas o conjunto dos números inteiros, ele é infinito. Então, aqui eu terminei em 9, porque é óbvio que eu não consigo fazer uma reta infinita. E eu comecei em -9, porque também não tenho como fazer uma reta infinita para cá. Só que, na verdade, esse conjunto é infinito, tá bom? Só algumas observações antes da gente aprender sobre o plano cartesiano. Essa reta numérica, ela vai do zero até mais infinito no sentido positivo e do zero até menos infinito no sentido positivo. Então, a partir do zero, nós temos o sentido positivo da reta. E antes do zero, isso aqui era para ficar reto, nós temos o sentido negativo da reta. Então, se eu quiser determinar um ponto aqui, por exemplo, o ponto A, esse ponto A corresponde ao ponto, 8. Tá? Se eu quisesse determinar, por exemplo, aqui o ponto B, esse ponto B corresponde ao ponto -5, tá bom? Cada ponto que eu marcar aqui na minha reta numérica, ela representa um número, tá bom? Cada pontinho que eu marcar vai representar um número. Esse conceito vai ser importante porque nesse momento nós estudamos a reta numérica. Agora nós vamos estudar um par de retas numéricas, tá bom? Essa reta numérica que a gente já conhecia é a reta que nós chamamos de eixo X, ou o outro nome é eixo das abscissas. Não se preocupe em decorar esse nome, não, é só para você saber, mas não precisa decorar, não. Você vai ouvir bastante ele, de repente até decore naturalmente, tá bom? Então, o eixo das abscissas é o mesmo eixo que a gente está estudando, tá vendo? Só que agora ele ganhou um par, que é esse eixo aqui, que ele está perpendicular ao eixo X. Essa nova linha aqui que está perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o ângulo X, ela é chamada de eixo das ordenadas. Um outro nome que ela recebe é eixo Y, tá bom? Como a gente estudou que do zero para a direita nós temos os números positivos e do zero para a esquerda nós temos os números negativos, aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, do zero para cima nós temos os números positivos e do zero para baixo nós temos os números negativos, respeitando as mesmas propriedades que a gente já conhece de números positivos e negativos. Aqui eu botei o 2 aqui desse lado, mas depois eu botei do outro lado, que geralmente a gente bota do outro lado. Tá bom, pessoal? Então, o que eu sei sobre esse eixo? Você percebe que daqui para cá todos os números são positivos e daqui para cá todos os números são positivos? Então, aqui, desse lado, nesse quadrante aqui, nesse quadradinho aqui, nós temos um sentido que é positivo. E daqui para cá,
Se a gente olhar o eixo X, o eixo das abscissas, nós também temos um sentido positivo, tá bom? Agora, se a gente observar no eixo X, no eixo das abscissas, do zero para menos infinito, nós temos o sentido negativo. E observando no eixo das ordenadas, o eixo Y, do zero até menos infinito, também nós vamos ter um sentido negativo, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Marcando aqui pontinhos positivos no eixo X e pontinhos positivos no eixo Y, você só pode ter um par de pontos positivos. Ora, observa uma coisa. Qualquer ponto que eu marcar aqui no meu plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada em X e uma coordenada em Y. Por exemplo, se eu marcar esse pontinho aqui e dar o nome para ele de A, quem é esse ponto no meio desse plano cartesiano? Olha aqui, ó. Ele é o encontro do ponto 2 no X com o ponto 1 no Y. Então, A, vou botar aqui em cima. A é o ponto 2, 1, tá bom? A é o ponto 2, 1, beleza? Por que A é o ponto 2, 1? Porque no X ele é 2 e no Y ele é 1. Todas as vezes que a gente marca um par ordenado dentro de um plano cartesiano, isso aqui, ó, se chama par ordenado. Todas as vezes que a gente marca um par ordenado dentro de um plano cartesiano, a gente tem que respeitar a seguinte ordem. O primeiro elemento é o X e o segundo elemento é o Y, tá bom? Vamos marcar mais alguns pontinhos para a gente treinar? Vamos marcar esse pontinho aqui, ó. Ó. Todas as vezes que eu marcar um ponto no gráfico, eu faço uma linha levando esse ponto até o eixo X e uma outra linha levando esse ponto até o eixo Y, tá bom? Ó, no eixo X, esse é o ponto 2. Vou chamar ele de B. Tá ele aqui embaixo, para não misturar. No eixo X, ele é o ponto 2. E no eixo Y, ele é o ponto menos 2. Então, esse é o ponto 2 menos 2, tá bom? Aqui é X e aqui é Y, beleza? Vou marcar um outro pontinho aqui. Vou marcar esse pontinho aqui. Ó. Observa. Esse é o ponto C. Dá um nome para ele de C. E vou dizer quem é C. No eixo X, ó, esse aqui é o eixo X. C é menos 4. No eixo Y, C é menos 1. Então, esse é o ponto menos 4, menos 1, tá bom? Sempre assim, sempre que eu marco um ponto dentro do meu plano cartesiano, eu tenho que observar essa ordem. Primeiro o X e depois o Y, tá? Mais um pontinho aqui. Ó. No eixo X, aqui eu vou dar o nome de D. O pontinho D, no eixo X, ele é menos 2. E no eixo Y, ele é 4. Então, ele é o ponto menos 2, 4, tá bom? É assim que nós marcamos pontos, marcamos pares ordenados dentro de um plano cartesiano, tá? Eu vou fazer alguns exemplos com vocês, para vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Qualquer coisa, gente, pode me chamar. Então, pessoal, como nós já vimos, o plano cartesiano é constituído por duas retas perpendiculares entre si. E agora eu trouxe aqui um exemplo feito numa malha quadriculada, só para facilitar a visão de vocês, tá bom? Eu marquei alguns pontos nesse plano
assim, marquei aleatoriamente, tá? E eu vou determinar agora junto com vocês que pontos são esses. Por exemplo, o ponto A. Que ponto é o ponto A? Como que eu determino? Eu vou aproveitar que eu tô com a malha quadriculada e eu não preciso da régua, tá bom? Então, o ponto A, ele é o ponto 6 no X e 6 no Y. Então, ele é o ponto 6, 6. E o ponto B? Quem é o ponto B? O ponto B é o ponto menos 6 no X, 6 no Y. Vamos ver quem é o ponto C? O ponto C é o ponto menos 6 no X, menos 7 no Y. Se eu quisesse, eu poderia até determinar um quadrado aqui, ó. Na verdade, não ia ser um quadrado por causa do tamanho ali. Como já tem um ponto D, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Só porque, por acaso, eu acabei colocando bem parecido. O ponto E é o ponto 6 no X, menos 7 no Y, tá vendo? E o ponto D, ó. Ponto D é o ponto 10 no X, 10 no X, menos 6 no Y, tá vendo? Então, pessoal, é assim que a gente determina quais são os pontos dentro de um plano cartesiano, tá bom, pessoal? No exemplo anterior, eu pedi para você marcar os pontos. Agora eu te dei os pontos e mostrei para vocês como que nós encontramos a localização de cada um desses pontos no plano cartesiano. Sabe para que isso é legal? A gente usa isso no cotidiano na batalha naval. Na batalha naval, a gente usa exatamente esse conceito de marcar pontinhos em um plano para poder atingir o adversário. E é interessante que esse conceito de plano cartesiano, ele foi elaborado por um matemático chamado René Descartes. E segundo a lenda, né, que não foi comprovada, ele ficou olhando um bichinho, uma mosca numa parede e ficou imaginando como que ele conseguia acertar com precisão alguma coisa em cima daquela mosquinha. E para isso ele traçou com a cabeça dele 2 retas perpendiculares e foi dividindo essas retas em pontinhos e dessa forma ele conseguiu chegar com precisão na cabeça dele, no lugar onde a mosquinha estava, tá? Isso é uma história, é uma ilustração que a gente não tem como provar que é verdade, mas conta a lenda que foi assim que o plano cartesiano foi desenhado pela primeira vez, para que você conseguisse encontrar alguma coisa com precisão em um mapa. Na verdade, a gente usa muito isso em jogo, tá? Gráficos de jogos utilizam muito esse conceito, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô aqui. Tchau, tchau.